Olá pessoal, que alegria tê-los aí para mais uma aula de Química e Química Orgânica. Nesta ocasião, nós vamos estudar funções oxigenadas e, em específico, enol, a função química enol. Vamos ver algumas características e também algumas aplicações. Alguns objetivos para esta aula: conhecer a função química enol, diferenciar álcool insaturado de enol, identificar aplicações desses compostos e praticar esse conhecimento através de atividades. Alguns questionamentos interessantes sobre esta aula. Você lembra a diferença da nomenclatura daquelas substâncias que possuem ligações simples e ligações duplas? O que caracteriza a função química enol? Vamos caminhar e vamos alcançar esses objetivos. Bom, relembrando, a ligação simples entre dois carbonos é representada por apenas um traçozinho. E o intermediário no nome dessa substância vai ser AN, AN. A ligação dupla, representada por esses dois tracinhos, o intermediário vai ser EN. Será importante nesta aula. A função química enol. O que caracteriza esta função química orgânica enol? Ela é caracterizada pelo radical hidroxila, pelo OH, ligado em um carbono insaturado com ligação dupla. Observe, então nós temos aqui um carbono insaturado com ligação dupla e o radical hidroxila ligado a ele. Isso vai caracterizar a substância química como enol. Então, aqui, observe mais uma vez, né? Então, claro que a nomenclatura dessas substâncias enol vai ter o intermediário em, tá? O intermediário em e o sufixo ol, claro, né? Em virtude do hidroxila, da hidroxila, do OH. Muito bem. Eu separei aqui já de início uma atividadezinha para você questionar, para você minerar, para você construir, fixar esse seu conhecimento. Existem álcools com ligações duplas? Pense e eu volto daqui a pouco contigo. Muito bem, sei que você trabalhou nesta questão. Confere comigo aqui a solução.
A resposta é sim, sim. Temos que prestar atenção na localização da dupla ligação e aonde o radical hidroxila está ligado, tá? Então veja aqui, esta situação nós temos um álcool insaturado. Por quê? A dupla ligação entre os carbonos não é aqui está ligado o OH. Então aqui nós temos um álcool insaturado. Já nesta situação nós temos um enol. Por quê, professor? Porque o radical OH está ligado a um carbono insaturado com dupla ligação química. Então aí nós vamos ter o enol. Sim, existe álcool insaturado, tá? Mas não podemos confundir os álcools insaturados com a função química enol. Como nós vamos nomear as substâncias químicas enol, que pertence à função química enol? A regra de nomenclatura para os compostos orgânicos segue a mesma, ou seja, um prefixo, um intermediário, um infixo e um sufixo. O prefixo vai indicar o número de carbonos que a substância possui. Se ela possui um carbono na sua estrutura, o prefixo é met. 3 carbonos, prop, 6 carbonos, ex. Então, o prefixo está relacionado ao número de carbonos que a substância possui. O intermediário, o infixo, a parte do meio do nome da substância, está relacionado ao tipo de saturação. Se for apenas ligações simples, lembra que eu falei no começo da aula, AN. No caso dos enóis, no caso da função química enol, é uma dupla ligação química. Então, o intermediário sempre vai ser en. E o sufixo ol, né? Porque do radical hidroxila, ol. Muito bem. Então, observe aqui o nome deste enol, desta substância química. 2 carbonos na sua estrutura, et. Ligação dupla entre os carbonos, en, e a terminação ol. Etenol. Tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos trabalhar mais esses 2 exemplos. Professor, essas 2 substâncias são muito parecidas, professor, porque elas têm 3 carbonos na sua estrutura e elas têm um radical OH ligado em um carbono insaturado. Então, as 2 pertencem à função química enol, as 2 têm 3 carbonos, então elas são muito parecidas. Elas têm o mesmo nome, professor? Não. Elas não podem ter o mesmo nome porque são substâncias diferentes. Em que sentido elas são diferentes, professor? Na posição do OH. Aqui, neste caso, o OH está ligado no carbono número 2 e aqui o OH está ligado no carbono número 1. Então, a posição do OH, do radical hidroxila, na estrutura faz diferença, vai diferenciar uma substância da outra. E essa diferenciação deve aparecer no nome. Vamos trabalhar a nomenclatura dessas 2 substâncias? 3 carbonos na sua estrutura, prop. Ligação dupla, en. E tem o OH, ol. Pertence os álcoois e os enóis terminam em ol, a nomenclatura, tá? Esse aqui, 3 carbonos, prop também. Ligação dupla entre carbonos, en, e terminação ol. O que vai diferenciar aí é a posição do OH, porque a dupla ligação está no carbono número 1 em ambas substâncias. Observe, aqui está no carbono número 1, então, prop 1-en. Esse 1 vai dar a posição da dupla ligação. E esse 1 na frente do ol vai dar a posição onde está o OH. Então, prop 1 em ol, esse aqui prop 1, porque a dupla ligação também está no carbono número 1, e 2 ol, porque o OH está ligado no carbono número 2. Muito bem! Agora, claro, eu trabalho, você trabalha e o conhecimento é construído.
tempo e esta atividade para você. Dê um nome para essas duas substânciazinhas interessantes aqui. Muito bem, sei que você deve estar pensando, professor, gostaria de dar nome para um cachorrinho que meu primo ganhou. Nome para substâncias químicas é meio melindroso. Não, se você tem a noção, se você tem a base, não tem muitos problemas. Confere comigo aqui. Olha, nós temos que numerar a partir do carbono da extremidade mais próxima da dupla e do OH. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, o prefixo é pente. Ligação dupla entre os carbonos, EN. E como é um enol, terminação ol. Então vai ser pentenol. Agora vamos numerar. Vamos colocar a numeração onde está a dupla e onde está o radical OH. Então a dupla está no carbono número 2, então pente 2-en, e o OH no carbono número 3, 3-ol. Pente 2-en, 3-ol. E aqui, professor, 4 carbonos, o prefixo é but. Ligação dupla en, e é um enol, ol. Butenol. Agora, vamos trabalhar a numeração. A dupla ligação está no carbono número 2, então but 2-en. E o OH também ligado no carbono número 2, ol. Muito bem, perfeito. Agora, algumas aplicações de algumas substâncias classificadas como enol. Nós temos aqui o etenol. O etenol, também conhecido como álcool de vinilo, ou álcool vinílico, hidroxieteno ou hidroxietileno. É um enol com fórmula química C2H3OH, utilizados em perfumaria, indústria alimentícias e farmacêuticas, além de dar origem à vitamina C, que é extremamente importante para todos nós termos uma saúde bastante bacana aí, tá? Aqui eu separei um textozinho, você pode mirar ali a sua câmera e ler, escanear esse QR Code ali, e você vai abrir um texto bastante bacana, interessante, onde vai lhe dar muita informação sobre esta substância que nós a denominamos de vitamina C. Ela tem o seu nome oficial, é uma das atividades, daqui a pouco que eu vou propor para você. E lendo esse texto aí, você poderá responder essas questões aqui. Número 1, escreva algo sobre a importância da vitamina C.
Em quais alimentos ela é encontrada? E qual o nome do ácido presente nesta substância que nós denominamos de vitamina C? Bom, eu dou-lhe um tempo aí, escaneie e dou-lhe um tempinho para você falar alguma coisa sobre essas questões. Tempo. Muito bem, confere comigo aqui algumas respostas viáveis a essas questões. Escreva sobre a importância da vitamina C. Os mamíferos necessitam da vitamina C para a formação adequada do tecido conjuntivo, como o colágeno. As fibras resistentes dessa proteína mantêm juntos os tecidos da pele, músculos, vasos sanguíneos, tecidos em
cicatrização e outras estruturas corpóreas. Em quais alimentos ela é encontrada? Apesar de presente no leite, no fígado, as melhores fontes desta substância, muito importante, são frutas frescas, particularmente as frutas cítricas, tomate, pimentão, verde, batata assada e verduras. Algumas frutas como goiaba e groselha negra também são ricas em vitamina C, mas contribui pouco na dieta alimentar comum nossa aqui, né, dos seres humanos ocidentais. Qual o nome do ácido presente nesta substância? O nome do ácido é ácido ascórbico. Muito bem. Agora eu coloquei aqui, eu projetei a estrutura da vitamina C em 3D. Está aqui. Você deve lembrar que essas bolinhas cinza aqui representam carbonos, as vermelhas oxigênio, as branquinhas hidrogênio. Eu quero que você determine a fórmula molecular deste composto, tá? Escreva a fórmula molecular. Vou dar um tempinho para você. Legal, legal! Sei que você já está muito craque, muito bom nisso. Então, vamos ver. Cada bolinha cinza um carbono, cada bolinha vermelha um oxigênio, cada bolinha branca um hidrogênio. Somando no total vai dar 6 carbonos, 8 hidrogênios e 6 oxigênio. Agora eu tenho aqui uma atividade bastante interessante para você poder executar aí na sua casa e ver a ação antioxidante desta substância vitamina C, que muitos dizem que é a pílula da longa vida. Por quê? Porque ela é antioxidante, ela combate algumas substâncias que aceleram o envelhecimento, que são os radicais livres. Vejamos aqui a ação desta vitamina C. Aqui nós temos a reação química do ácido ascórbico, presente na vitamina C, se transformando em ácido deidroascórbico. Observe que o ácido ascórbico vai perder esses 2 hidrogênios aqui, tá? Ele vai ficar deidroascórbico, porque ele está perdendo esses 2 hidrogênios. Esta é a reação química que ocorre com o ácido ascórbico. Agora, você vai cortar uma maçã em 2 partes. Uma dessas partes você vai deixar exposta ao meio ambiente, a outra você vai pegar um limão, cortá-lo também e espremer sobre a superfície da outra parte da maçã.
Deixa as duas expostas por alguns momentos e então depois você vai verificar a diferença entre uma e outra. Professor, olha, realmente fiquei assustado com o que aconteceu. Uma delas ficou bem escurecida, a outra está bem clarinha. Qual é a razão, professor? A razão que o limão que você espremeu aqui, o sumo do limão que você espremeu em uma das bandas da maçã, ele protegeu a maçã, tá? Ele protegeu a maçã de ser oxidada pelo oxigênio presente no ar atmosférico. E exatamente isso que acontece, tá? A vitamina C, ela tem essa ação antioxidante. Então, faça isso aí. Prove na prática um pouco dos conhecimentos da química. Muito bem. O que nós estudamos nesta aula? Conhecemos a função química enol, diferenciamos um álcool insaturado e um enol, identificamos algumas aplicações desses compostos e praticamos os conhecimentos por meio de questionamentos. Muito obrigado, muito legal, estou muito feliz de ter você aí, você muito feliz de ter-me aqui, tanto eu como a nossa querida Elisângela. Um abraço e até a próxima!